Olá, boa tarde. Hoje é 7/4/2023 e eu tenho uma nova mensagem para você com o tema: peça a Deus para Ele olhar para você e sua família, olhar com cura, com libertação e com perdão e com salvação. Você sabia que muitas das vezes, lógico que Deus está vendo todos nós em cima da terra, mas nós temos que pedir a Ele para olhar para nós com um olhar de cura, né? Com um olhar de libertação, de perdão e de salvação em nossas vidas, em nossa família. Por quê? Porque eu vou mostrar para você. Teve uma pessoa que falou desta maneira para Jesus. Por quê? Porque essa pessoa ela lia o Antigo Testamento e ela sabia que ou ela ou a família dela poderia estar ali desagradável aos olhos de Deus, e Deus não estava olhando para eles como cura, libertação, perdão e até mesmo a salvação. Ele sabia e conhecia as Escrituras, então ele falou isso para Jesus. Então em Mateus capítulo 18, no versículo 20, está escrito: onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. Então estou juntamente com a irmã Ana Dark, minha esposa, e Deus está no nosso meio. Quero ler para você em Lucas capítulo 9, no versículo 37 em diante. Veja o que está escrito. Em Lucas capítulo 9, versículo 37 em diante, Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Versículo 37. E aconteceu no dia seguinte que, descendo ele do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que o homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, o Rabi, o Rabone, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Então este homem, ele disse assim: Mestre, peço-te, olha para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Então aquele homem, ele sabia que Deus ele sabia que Deus olha para todos os seres humanos em cima da terra, tanto bom como maus, tanto ruim como os bons, como justos e injustos. Ele olha para todos. Só que ele sabia que no Antigo Testamento tinha uma palavra que Deus ele não estava olhando, o rosto dele estava coberto para a vida daquele que estivesse cometendo alguma coisa de ruim. Então, este homem ou aquele homem, este homem que está escrito, ele sabia que na vida dele e na família dele poderia estar tendo algum impedimento de Deus olhar para eles com cura, libertação e perdão e até mesmo salvação. Isso era o que estava acontecendo quando ele disse: Eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Então Jesus Cristo, ele olhou para ele. Veja o que aconteceu no versículo 39. E eis que um espírito o toma e de repente clama, e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei ao teu discípulo que o expulsasse, e não puder. Expulsasse quem? O espírito, que era um demônio. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco? E vós sofrereis, trazei-mo cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derribou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino, o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus. Então, o que foi que aconteceu? Naquele momento, Deus, Jesus Cristo, ele olhou para eles com um olhar de cura e de libertação e perdão e salvação na vida daquele homem e do filho dele. No momento que ele foi até Jesus Cristo e disse: Mestre, peço-te olhos para o meu filho, porque é o único que eu tenho. A Bíblia diz que ele clamou, quer dizer, ele reconheceu Deus e Jesus como Salvador, Libertador, como o Senhor, como Rabi e como Rabone. Vou explicar para você o porquê que ele pediu a Jesus para olhar para ele. Então, em Isaías 59 está escrito desta maneira: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Então a mão de Deus, o ouvido de Deus, a mão de Deus, ela não está encolhida. Então Deus ele está disposto a nos salvar, a nos tirar de uma situação ruim, a tirar a doença, a enfermidade ou o espírito mal de nossas vidas.
Então Deus ele não está com a mão encolhida, a mão dele está ali para nos ajudar. Nem o seu ouvido agravado para não nos ouvir. Então Deus ele quer sim salvar nós, ele quer nos ouvir. No versículo 2, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos ouça. Então o que estava acontecendo na vida daquele homem e na vida do filho dele? Eles estavam cometendo alguma iniquidade, tanto ele como o filho dele, como a descendência dele, o povo da família dele. Por quê? Porque aquele homem, ele estava com um espírito mau. O filho daquele homem estava com um espírito mau, e Deus não estava, nem Deus nem Jesus Cristo não estava olhando para eles com um olhar de cura, de libertação, de perdão e de salvação. Mas quando ele viu a Jesus e clamou a Jesus e pediu a Jesus para ele olhar para o filho dele, porque ele era o único filho dele, então naquele momento Deus viu que ele estava arrependido das suas iniquidades, dos seus pecados, e estava pedindo a Jesus, clamando a Jesus para que salvasse ele. E todos aqueles que iam até Jesus não queriam somente a salvação, queria ali o perdão também. Não queria somente o perdão, mas queria ser salvo eternamente. Então tudo isso, Jesus viu que no pedido dele, ele estava pedindo perdão, ele estava pedindo ali para Jesus curar o filho dele, ele estava pedindo para Jesus libertar e salvar não só ele, mas a família dele. Porque todos os que eram curados, a maioria, quase todos, iam até Jesus e passavam a seguir Jesus porque viam os milagres e gostavam e criam nos milagres. Então, o que é iniquidade? Iniquidade é pecado que consiste em não reconhecer igualmente o direito de cada um, em não ser correto, em ser perverso. Então, quando uma pessoa é perversa ou manda alguém fazer perversidade, isso é uma iniquidade. Então, Deus ele não está olhando para a vida de uma pessoa que é perversa. Deus ele não está olhando com um olhar de cura, nem de libertação, nem de salvação, nem de perdão. Se a pessoa chegar a morrer sem Deus e sem Jesus estar olhando com um olhar de cura, de libertação, de perdão, de salvação, a pessoa perderá a salvação. Mas Deus e Jesus quer que eu e você ganhe a salvação eterna, um dia seja salvo eternamente. A iniquidade, pecado que consiste em não reconhecer igualmente o direito de cada um, e não ser correto, em ser perverso. Então, naquela época, estava acontecendo algo na vida daquele homem. Ele não estava sendo correto em alguma coisa, não estava talvez sendo perverso, ou ele ou o filho dele. Por causa disso, veio isso sobre a família dele. Só que Jesus quer que eu e você não seja perverso. Vou explicar para você. Jesus não quer que você tenha iniquidade. Iniquidade é um pecado que consiste em não reconhecer o direito de cada um. Então você tem o direito de ser ou não ser o que você quiser ser ou não ser. Então quando você tem a iniquidade, você não é um pecado que não consiste em reconhecer o direito de cada um. Quando você julga, quando você aponta, quando você tenta atrapalhar algum propósito de alguém na cima da terra, você está tendo uma iniquidade. Você está tendo uma coisa, você está querendo destruir, atrapalhar a vida do seu próximo, dependendo do que ele fizer. Só que quando você tem a iniquidade, você é uma pessoa perversa. E Deus não quer que eu e você sejamos perversos. Perverso, Deus não quer que eu e você sejamos perversos. Por quê? Vou mostrar para você. Versículo 41 de Lucas 9. E Jesus respondeu e disse: Sou geração incrédula e perversa. Até quando estarei ainda convosco e vós sofrereis? Trazei-me cá o menino, o teu filho, então. Então, o que aconteceu? Eu e você, nós não temos que ser incrédulos. Você tem que crer em Deus e em Jesus Cristo, nas Escrituras Sagradas, eu e você. Nós não temos que ser perversos. Veja que Jesus chamou aquela geração de perversa. E Jesus respondendo disse: Sou geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vós sofrereis? Por que eu e você não temos que ser perversos? Vou mostrar para você. Veja que perversidade é que tem a iniquidade no coração. E ter a iniquidade é muito sério. Então, em Mateus capítulo 7, no versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome nós não expulsamos demônios,
e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja que Jesus Cristo falou para aquele pai, para aquela multidão, que era uma multidão que estava indo de encontro a Jesus. De repente esse homem se levantou no meio da multidão e pediu para Jesus Cristo olhar para o filho dele com um olhar de cura, de libertação, de perdão e de salvação. Jesus Cristo olhou, Jesus curou, libertou ele, salvou ele, perdoou eles naquela época. Só que Cristo disse, e Jesus respondeu disse: sua geração incrédula e perversa. Veja que Jesus estava querendo dizer para eles que eles estavam todos cometendo uma iniquidade. E esta iniquidade iria impedir eles de entrar no reino do céu. Veja que Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Jesus Cristo disse: então nós temos que fazer a vontade do Pai que está no céu, que é amar o nosso próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo. Mas só que nós temos que tirar a incredulidade, não ser perverso. Então você não tem que ser incrédulo e nem tem que ser perverso. Você tem que crer nas Escrituras e não ser perverso. Você não tem que ter a iniquidade. Você tem que repreender a iniquidade dentro do seu coração. Veja que aquele homem ele estava sendo incrédulo e perverso. Quer dizer, ele estava tendo iniquidade. Ele estava tendo perversidade dentro do coração dele. E Jesus Cristo, que não só ele, mas muitas pessoas, até mesmo aqueles que fazem milagres, que profetizam, até mesmo aquele que expulsa o demônio, até mesmo aqueles que estão fazendo a obra dele, a vontade dele em cima da terra, estão tendo. E por o fato deles ter, Jesus Cristo vai chegar um dia que não vai olhar para eles com um olhar de cura, nem de libertação, nem de perdão, nem de salvação. Então Jesus, ele quer sim nos perdoar e nos salvar, mas nós não temos que ser perversos. Então, se você tiver iniquidade, se você for uma pessoa perversa, mandar fazer mal a alguém, ou querer, ou ter a vontade de fazer ou mandar, você perderá a sua salvação eterna. Jesus Cristo não vai olhar para você com um olhar nem de cura, nem de libertação, nem de perdão, nem de salvação. Deus pode castigar você ou punir você em cima da terra com uma chaga mortal, uma doença mortal. Que você irá ficar doente com um dia e morrerá com 15 dias, 12 dias ou um mês ou um ano, mas só que Jesus quer salvar você. Jesus quer olhar para você com um olhar de cura, de libertação, de perdão, de salvação. Então, não tenha a iniquidade no seu coração, a perversidade. Reconheça o direito de cada um, de ser ou não ser, de querer ou não querer. Mesmo aqueles que estão profetizando, mesmo aqueles que estão fazendo maravilha, que estão expulsando os demônios, Jesus disse: então lhe direis abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então não pratique a iniquidade. Se você tem um mal, a perversidade dentro do seu coração, o desejo ruim, se você é perverso para com o seu próximo, então peça a Deus para poder tirar a perversidade, a iniquidade do seu coração. Por quê? Porque se você chegar a morrer, Deus não vai olhar para você com um olhar de salvação e de perdão. Se você tiver iniquidade. Jesus ele falou foi de uma geração todinha. Então uma geração todinha, uma população de um país ou de uma cidade, ou até mesmo a população do mundo todinha, se tiver iniquidade, a perversidade, o mal no coração, Jesus ele não vai salvar, nem eu nem você, se nós tiver perversidade no nosso coração. Se nós tiver iniquidade, o mal, se nós gostar do mal, Deus ele não olhará para nós com um olhar de cura, nem de libertação, nem de perdão, nem de salvação eterna. Ele simplesmente naquele dia ele irá dizer: apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Então peça a Jesus para olhar para você com um olhar de cura, de libertação, de perdão, de salvação. Peça ele para olhar para você e para a sua família. E não fique e não tenha a perversidade no seu coração, nem a incredulidade. Então, esteja na multidão, lendo a Bíblia, ouvindo, crendo em Jesus Cristo. Estou mostrando isso para você, porque se eu e você tiver a perversidade, nós não vamos entrar no reino dos céus no grande dia. Então Deus abençoe você e sua família, que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal. Amém.